Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Esperamos que os irmãos tenham passado uma excelente semana. Estamos nos encontrando aqui neste domingo. Eu gostaria de começar lendo um pequeno trecho da Palavra de Deus. Depois nós vamos cantar, vamos orar. Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler de 17 a 19. Lucas 4, de 17 a 19. Está escrito assim: Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Vamos orar nesse instante. Senhor, pedimos que a Tua palavra que liberta, Tua palavra que nos auxilia, Senhor, nas nossas dificuldades, que a Tua palavra que traz e apresenta a pessoa de Jesus Cristo seja viva em nós. Senhor, nós queremos Te agradecer sobretudo, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado uma nova esperança, nos dado a presença maravilhosa do Teu Espírito em nossas vidas. Senhor, tem nos lapidado para que estejamos como que apresentáveis a Ti, como um culto de louvor a Ti, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Teu nome. Senhor, faz conosco aquilo que Tu tens planejado, porque Teu é o reino, a glória, o poder, a honra, a sabedoria, a majestade, por todas as épocas e todas as eras. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ter sensibilidade com a Tua palavra. Abre os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar o hino 411 do Inário para o Culto Cristão. 411, Minha esperança, Jesus asseguras. Minha esperança, Jesus, asseguras, dando-me forças na luta feroz. Firme em Teus braços alcanço as alturas, onde consigo escutar Tua voz. Com Tua paz, com Teu amor, dá-me conforto e graça, todos os dias em meu viver, Tua vontade se faça. Triste procuro refúgio ao Teu lado, volta-me a paz, o sossego me vem. Quando na terra me achar desprezado, eu pensarei nesta pátria de além. Com Tua paz, com Teu amor, dá-me conforto e graça, todos os dias em meu viver, Tua vontade se faça. Quando cercar-me da morte a tristeza, fim da jornada do mundo cruel,
receberei lá no céu com certeza, prêmio que dás ao teu servo fiel. Com tua paz, com teu poder, dá-me conforto e graça todos os dias em meu viver. Tua vontade se faça. Amém. Você pode assentar-se. Obrigado, irmão Gabriel. Nós gostaríamos que a igreja estivesse orando pela irmã Graziele, né, do irmão Rodrigo. Ela não se sentiu bem, está com dores abdominais, né, acabou de fazer uma cirurgia, ganhou o bebê, mas não está se sentindo bem nessa noite, foi ao hospital, talvez tenha que fazer alguma intervenção cirúrgica, estão verificando isso. Então vamos estar em oração, né, pela Graziele. Lembre-se, nas suas orações, na sua casa, onde você estiver, para nós estarmos nos lembrando. Nós temos um mês aí com algumas programações, e eu gostaria então de só lembrar a todos o que vai acontecer nesse mês, né, de finalzinho aí de agosto e início já de setembro. Lembrando que no nosso já ficou combinado aí com alguns irmãos. Preciso depois conversar com as pessoas que são relacionadas à música, né? Com o Gabriel aí, porque a irmã Kelly me avisou que nossa igreja está sendo convidada para cantar numa igreja próxima aqui no dia 13 de setembro, que é uma sexta-feira. Então depois precisamos verificar aí se existe essa possibilidade, ou de um coral da igreja, alguma coisa aí, vamos conversar sobre isso. Nós temos um encontro de jovens no dia 28, né? E estão sendo programadas algumas atividades aí para o dia 21 de setembro também, então 21 e 28. Nós estivemos conversando com os jovens e o acampamento, né, o retiro espiritual, melhor dizendo, do ano que vem, nós estamos pensando em realizá-lo aqui nas dependências da igreja, fazer programações com várias palestras, várias atividades, usando a estrutura da igreja, que seja não talvez um acampamento, mas que seja um retiro espiritual, envolvendo a igreja. Então nós estamos planejando isso, assim o custo fica muito reduzido, né? E nós temos a oportunidade de estarmos envolvidos com as coisas de Deus, porque a ideia desses encontros tradicionalmente é que as pessoas não estejam ociosas e não estejam envolvidas com as coisas do mundo. Enquanto o mundo está envolvido com a festa da carne, nós estamos envolvidos com as coisas de Deus. Então essa é a ideia. E aí eu gostaria que a igreja estivesse orando, né? Nós estamos ainda planejando algumas coisas, mas a ideia então é fazer diferente neste novo ano aí que vai se iniciar em 2014. Muito bem. Temos vários motivos de oração, mas também vários motivos de agradecimento, né? E eu gostaria então que os irmãos sempre estivessem se lembrando pela nossa igreja e nas suas orações. Nós estamos com 2 classes de membresia, né? Uma classe de quem já se batizou, que estão continuando os estudos, que está se reunindo aqui na frente, e uma outra classe de quem já até tem uma aluna que já é batizada, mas está frequentando para a gente conversar, e outros alunos também. Então, peço que você ore, é muito importante que nós estejamos sempre pedindo a Deus para abençoar essas pessoas, abençoar os professores, temos a classe de adultos e tudo, de crianças, né? E logo vou marcar uma data aí com os irmãos. Nós vamos preparar um sábado por mês, onde a partir das 14 horas vamos ter atividades até a noite, mas separados por faixa etária. Então vai ter, ainda não está pronta a programação, porque tem que preparar o conteúdo, né?
mas vai ter, por exemplo, das 14 às 15, para uma faixa etária, para um público-alvo, para quem é recém-casado e noivos, para casais, para os, a gente pode dizer assim, para aqueles que estão sozinhos ou solitários, um outro horário. E assim nós vamos ter, de hora em hora, atividade para toda a família, todas as faixas etárias, terminando com o culto no sábado à noite. Então, o horário é bem rígido para que você, se tem um compromisso, você saiba que vai começar no horário marcado, vai terminar no horário marcado. Então, você pode vir, não vai atrapalhar o seu compromisso. Você pode agendar, e é uma responsabilidade minha, porque eu que vou estar cuidando. Então, o horário é, assim, não tem aquele negócio, vamos esperar chegar mais alguém. Não, é 2 horas, começa com gente ou sem gente. E se é 3 horas que acaba com gente ou sem gente. Por quê? Porque a gente sabe que você tem seus compromissos e você precisa, às vezes você fala, não, dá tempo de eu ir à igreja, dá tempo de eu participar e eu posso ir tranquilamente sabendo que eu vou embora, não vou chatear ninguém, porque o horário é até tá horas, né? Então assim nós vamos estar planejando aí provavelmente já em setembro, começando isso daí, e todo mês vai ter esse sábado que nós vamos estar abrangendo toda a igreja. Porque aqui, do domingo de manhã, o culto é mais um culto talvez chamado assim doutrinário, culto para falar de coisas a respeito da igreja como um todo. Mas existem alguns assuntos que não dá para falar aqui assim, porque são assuntos específicos para adolescentes, para jovens, para casais, para, enfim, abrange para senhoras, para homens. Então fica complicado a gente querer fazer uma coisa, né, misturando tudo. E à noite nós temos conversado sobre a lei de Deus, que é uma base bíblica, que nós temos um objetivo nisso, né? Não vamos parar nesse negócio da lei aí, tem mais coisas. Mas para chegar em outros assuntos, assim como a Bíblia nos apresenta a lei, por exemplo, como é que a gente vai saber de graça de Deus se a gente não entender primeiro a lei de Deus? Então, existe algo maior aí. Hoje à noite, nós vamos estar falando sobre o último dos 10 mandamentos, que é não cobiçarás. Então, eu convido você a estar presente, traga a sua família. Sabe, as coisas começam a funcionar quando nós nos expomos à palavra de Deus. Nós começamos a ver a verdade, ver as coisas corretas, como elas devem ser. E caminhando juntos, né, para um crescimento de toda a igreja. E para a salvação de pessoas também, porque é ouvindo a palavra de Deus que vem a fé. Então você convide, né, as pessoas para estarem presentes. Muito bem. Nessa manhã nós temos, vamos ter a escola bíblica, tá? E depois vamos passar aí a palavra à irmã Alessandra. Depois do café da manhã ela vai, né, nós vamos ter a divisão em classe, depois tem o encerramento. E hoje vai ter aquele concurso, viu, irmã, bíblico de novo, a gente já preparou aí, trouxe até aquela ampulheta agora, negócio mais sério, mais profissional, né, com tempo contando aí. Então, nós vamos ter esse daí voltando, então cada classe, pois não. Então, não vai. Não deu certo, ele esqueceu que tinha um casamento para ir. Mas vai ter a programação normal, tá? Nós vamos fazer o programa aqui, mas infelizmente ele viu na agenda, acontece, né? Às vezes nós marcamos um compromisso que a gente já tem outro, então ficou em aberto ainda. Tá? Eu lamento muito, foi situação aí. Mas tudo bem. Até agora eu estou fazendo diferente agora. Eu pergunto alguma coisa para a pessoa e falo assim. Então a pessoa já confirmou, mas aí depois de uns 3 dias eu ligo de novo para ver se a pessoa confirma o que já está confirmado, né? Porque geralmente a gente não fica com a agenda e depois acontece, mas tudo bem. Então nós estamos, desta manhã vamos falar um pouquinho sobre a palavra, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Nós vamos falar aqui de alguns problemas que a igreja de Corinto tinha, pelo menos um deles nós vamos citar hoje. A igreja de Corinto,
é uma igreja que tinha muitos problemas, vários problemas. E isso é muito interessante, porque tem gente que não vem à igreja, porque fala assim, eu não vou naquela igreja que ela tem muito problema. Eu não vou na igreja que está cheio de problema na igreja. Pois é, tem problema na igreja. Vou repetir, na igreja tem problema. É assim mesmo. Você não vai encontrar uma igreja sem problema, entendeu? Aqui na terra, não. Então, se você pensa que você vai encontrar uma igreja sem problema, é que nem aquela pessoa que ela casa uma vez, e aí ela encontrou um casamento cheio de problema. Então ela fala, eu vou trocar de casamento, porque agora sim que eu vou ter um casamento sem problema. E você, acho que sabe que não é assim, né? Que o casamento, ele é uma das formas que Deus age na nossa vida para nos colocar parecidos com Ele. Então Ele vai usando, assim, afiando as coisas, deixando exatamente como tem que ser. Então, é maravilhoso saber que Deus usa até o casamento, e usa também a igreja. Então, você que porventura nessa manhã pensou assim, olha, a nossa igreja tem problema, tal. Então, a surpresa, né? Aí, não fique boquiaberto, a igreja tem problema mesmo. Todas elas. A mais bonita e a mais longe sempre tem. Veja aí na Bíblia, vamos abrir. Eu vou ler de 1 a 9 por enquanto. 1 aos Coríntios 1, de 1 a 9. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senhor, pedimos que Tu, Senhor, abençoes esse momento especial onde vamos falar da Tua palavra. Fica com os nossos corações, nossas mentes, torna-nos sensíveis à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. É interessante que o apóstolo Paulo, ele faz essa saudação, mas cada palavra que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever aqui, é uma palavra com um propósito, com uma direção, e você percebe como o apóstolo Paulo está preocupado e quantas vezes ele repete o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso chega assim até ser, de certa forma, irônico, porque essa carta ela vai começar a dar duras admoestações à igreja. E ele agradece a Deus pela graça de Jesus, porque é como se dissesse assim, olha, eu dou graças a Deus que Ele salvou vocês, porque se não é Deus salvando vocês, não sei o que ia virar isso aí. Porque era uma igreja cheia de problemas, e o apóstolo Paulo está colocando algumas bases aqui, porque ele vai começar uma carta muito dura. Essa primeira carta vai falar de assuntos dos mais diversos. Por exemplo, não é o assunto de hoje, mas você sabe que na igreja de Corinto existia um problema de as pessoas falarem em línguas.
línguas estranhas. E a carta vai destilar ali vários lugares sobre esse assunto. Então, você que tem alguma dúvida sobre isso, leia essa carta, porque não é pecado falar língua estranha. Se Deus mandar, tudo bem. Mas o problema é que as pessoas nem amar não se amavam, nem se preocupavam com o seu irmão na igreja, e queriam profetizar, e queriam se enriquecer e estar sobre os outros numa situação assim de maior espiritualidade, da boca para fora. Então, isso é um problema. E o apóstolo Paulo vai dizer: eu prefiro não conhecer nenhuma língua, mas eu prefiro amar. Então, existe uma relação aí de prioridade. Esse que é o problema da igreja, às vezes. É buscar uma espiritualidade de fachada. E lá dentro do ser, lá na vida interior, está muito mal. E isso precisa fazer alguma reflexão, né? Dar alguma reflexão no nosso coração. Como está a minha vida espiritual com Deus? O que eu estou buscando? É lamentável que muitas pessoas, elas simplesmente não sabem o que estão fazendo na igreja. Esse trecho que nós lemos vai dizer que Deus dá os dons aos irmãos. Deus distribui seus dons. É muito interessante que, às vezes, algo não está acontecendo porque nós, individualmente, não estamos tomando a nossa parte no corpo. Nós sabemos o que temos que fazer, sabemos o que Deus tem colocado no nosso coração, e algumas pessoas imaginam que uma igreja, ela funciona baseada numa pessoa, na pessoa do pastor, ou na pessoa de algum líder. Na verdade, a igreja é um organismo vivo e precisa de todos orando, todos trabalhando, todos se envolvendo. Nós não podemos nos furtar a isso. Se eu imagino que tudo vai dar certo fazendo sozinho alguma coisa, estou enganado. Precisamos uns dos outros. Isso é igreja, é uma comunidade que honra o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem o senhorio dele. O pastor, ele é servo de Jesus. Se Jesus manda uma coisa, tem que obedecer também. Eu não mando em ninguém. Algumas pessoas pensam que o pastor manda na igreja. O pastor não manda, quem manda é Jesus. O pastor é mais um. É alguém que está preocupado, deveria estar pelo menos, em cumprir a vontade de Deus, em fazer aquilo que a Bíblia fala, mas sozinho não é possível. Essa igreja, a Bíblia vai dizer para nós que é composta de santos. Então você e eu somos santos de Deus. Mas como é possível se a gente comete pecado? É Jesus Cristo quem nos justifica. Nós precisamos nos lembrar da responsabilidade de sermos santos. Isso quer dizer que nós temos uma cidadania, nós temos um passaporte, nós temos um carimbo aí dizendo: você é cidadão do céu. E isso é muito sério. Nós precisamos viver como tal. Mas a igreja, ela tem que estar preparada para o dia do juízo. Nós vamos caminhando e Deus vai trabalhando conosco. E nós vamos nos aproximando daquele dia que nós vamos nos encontrar com Deus. E esse é o ponto que, às vezes, a gente se esquece, Como pode ser que eu não me preocupe com isso? Como é que eu posso deixar que a vida diária, ela não me leve a um questionamento de aprovação ou de reprovação naquilo que eu estou fazendo? As pessoas hoje das igrejas evangélicas, elas têm vivido uma vida longe de Deus. Vamos dizer assim, chamar-se crente não é só ir à igreja.
a vida dessa pessoa tem que ser uma vida condizente com o Senhor que ela serve. E isso daqui nos deixa preocupados, porque a Bíblia vai nos dizer que nós devemos nos preparar para sermos irrepreensíveis. Significa dizer que uma criança, ela vai recebendo muita bronca quando é pequena. E à medida que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, e agora ela já não vai mais precisando dessa tutoria o tempo todo, desse cuidado, não faça isso, não faça aquilo. Ela vai aprendendo. Às vezes, nós, como seres humanos adultos, ainda não aprendemos coisas básicas vamos dizer assim, da maturidade. E nós precisamos crescer como crentes. Nós não podemos ser sempre a mesma criança, chorando, esperneando. Nós temos que crescer. E isso é algo que parte de uma vontade de servir a Deus. As pessoas, vai chegar o dia que elas vão estar irrepreensíveis. Não vão mais tomar bronca de Deus. Deus não vai mais ficar falando, não faça isso, não faça aquilo, porque houve um ajuste. Agora, qual era o problema mais sério dessa igreja? Qual o problema que Paulo vai começar a trabalhar, a conversar com a igreja? Está aí no versículo 10 e seguintes. Eu vou ler os versículos aqui, 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Isso daí foi comunicado a Paulo, está aí no texto. Alguém foi lá e falou, Paulo, a igreja está toda cheia de divisão, cada um quer uma coisa, cada um fala uma coisa. As pessoas não pensam como um corpo. As famílias, para dar certo, precisam pensar como família. Os países, para darem certo, precisam pensar como país, como nação. Num lugar, numa sociedade onde cada um pensa no seu e não pensa no nosso. Quando, por exemplo, você vê as pessoas quebrando as coisas no nosso país, o nosso próprio povo destruindo os ônibus, destruindo as sedes de governo, isso quer dizer o seguinte: nós não pensamos como nação. Nós pensamos individualmente, pensamos como gangue, como qualquer coisa, mas eu penso no meu. O meu é importante. E eu, pessoalmente, como pessoa, tenho uma profunda dificuldade de pensar como grupo, porque eu, pessoalmente, sou um ser muito individualista, muito que acho que tudo eu posso fazer sozinho. E é difícil lutar contra essa natureza, vamos dizer assim. Você talvez não seja assim. Mas existe uma necessidade de pensar como grupo, como igreja. Quando nós pensamos como grupo, nós fazemos as coisas mais devagar. Nós temos que pensar mais se não vai machucar ninguém, se não vai ofender ninguém, se isso vai perdurar daqui a 5, 10 anos, como as pessoas vão se sentir. É um exercício muito difícil. Quando eu penso, por exemplo, na minha família, se eu pensar só em mim, eu sou uma pessoa individualista. Mas eu não posso fazer isso, eu tenho que pensar no outro. Eu tenho que pensar como é que a minha família vai reagir a essa decisão. Então, precisamos aprender na igreja a pensar como grupo, não individualmente. Não adianta eu ou você individualmente ter a sua vontade feita. Dizer assim, eu venci, a igreja se dobrou à minha vontade. Isso não existe na igreja. Na igreja, nós pensamos como grupo, pensamos como um corpo. Então, para estar bom para mim, não é relevante. Tem que estar bom para todos. E isso é um exercício terrível para conseguir alcançar isso. É uma coisa assim,
Pare para pensar um pouco, como pode ser que exista uma igreja que todo mundo esteja feliz? Como que, por exemplo, se você hoje de manhã abriu a carta de Coríntios, alguém disse assim, eu não vim para a igreja hoje de manhã pensando em Coríntios, eu queria que o pastor estivesse pregando sobre o Salmo 23, que eu queria que ele dissesse, o Senhor é meu pastor, mas foi me abrir justo em Coríntios, falar sobre problema, eu já estou cheio de problemas na minha vida, aí eu vou ouvir mais um agora, o problema da igreja, mas espera um pouco, se nós pensamos como igreja, nós precisamos nos lembrar que todos temos nossos problemas. E nós estamos aqui juntos para nos ajudarmos em comunhão. Então esse negócio exige olhar no olho, segurar na mão, conversar, perguntar se vai bem, como passou a semana. Mas para mim, individualmente, é muito difícil fazer isso. Porque eu já quero ir logo no final. Vamos logo, assim, entenda, né? Uma pessoa, não você, eu. Se alguém vem conversar comigo em outras épocas da minha vida, a pessoa fala, eu queria contar uma história. Eu ia dizer assim, escuta, dá para pular a história e vamos logo no ponto que você quer? Não dá. Não dá, porque para eu explicar onde eu quero chegar, eu vou ter que contar a história. Mas não precisa contar a história, fala logo o que está te incomodando, alguma dor, alguma coisa, mas não é, a vida não funciona assim na comunidade, na igreja. Tem uma história, tem um ponto, tem uma necessidade de tempo, de conversa, às vezes, você também está com dor, mas como a dor da pessoa parece que dói mais que a sua, então você esquece a sua e vamos ver a do outro. Porque tem gente até que pensa que só dói nela, não dói no outro. É interessante, tem gente que pensa que, não talvez nessa igreja, mas tem gente que imagina assim, Senhor, só eu tenho problema lá na igreja. Então a resposta de Deus para você, não, todos temos. E cada um sabe aonde está a sua pedra no sapato, aonde o calo que dói, qual o dente que dói, qual o osso que dói, qual o órgão que dói. Todos temos problemas. Agora, a capacidade de reagir a esses problemas é diferente para indivíduo, para um, para outro. Então, se alguém fala assim, a criança vem e fala, pai, machuquei o meu dedo. Aí o pai vai dizer, rapaz, está sangrando, não vai morrer com isso, não. Não, você tem que ir lá, falar, vem cá, deixa eu ver o seu dedo, vamos lavar isso, vamos cuidar. Vamos beijar, vamos abraçar, vamos sarar. Vamos sarar o dedo e sarar a alma também, porque está muito chorão por alguma coisa pequena, deve ter mais coisa aí. Então, isso daí é a igreja. Agora, se a gente vai dizer cada um uma coisa, né, a gente não consegue crescer como igreja. Porque eu vou dizer uma coisa, tem gente que precisa descrescer. Como assim? Tem gente que é tão bom, é tão sábio, que não enxerga o outro. E isso é um exercício de paciência. Às vezes os meus filhos vêm conversar comigo alguma coisa, e eu entendo que aquilo não é importante, mas eu não posso desprezar, porque é um vínculo, é uma vontade de conversar sobre um assunto. Eu pergunto para você, você acha que eu tenho algum interesse de saber sobre videogame com a idade que eu tenho? Eu não. Mas se o meu filho vem mostrar alguma coisa para mim, pai, eu passei da fase aqui. Olha, que coisa, né? Para mim não interessa. Mas é importante para ele. Agora vai dizer assim, tá vendo? Os filhos do pastor jogam videogame em vez de ficar lendo a Bíblia. Porque você pensa isso. Mas a gente é tudo gente normal. Você almoça, todo mundo almoça. Você dorme, todo mundo dorme. Tudo normal. Você sofre, todo mundo sofre. Agora, o que não pode ter é divisão. É falar assim, eu vou fazer isso porque eu quero achar uma brecha e eu vou começar a cortar aqui. Isso daqui que é o problema.
E aqui ainda tinha um problema, porque as pessoas estavam dividindo a igreja em grupos, porque assim, eu sou favorável ao grupo do fulano, do Caio, eu sou favorável ao grupo não sei de quem, eu gosto mais de tal. Na igreja, nós não temos grupos, no sentido de, eu sou da igreja tal, mas de tal, de tal. Nós somos da igreja, temos que conviver. Porque tem uma doença que chama câncer. E essa doença, ela é exatamente isso aqui. A metástase é quando uma pessoa de um grupo vai incendiar o grupo do outro contra o organismo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que tenha acontecido isso daqui, mas eu não preciso esperar acontecer para dizer que a gente precisa falar. Não tem alguma divisão na igreja? Não tem, que eu saiba. Espero que não tenha. Mas é bom que nós saibamos que quando um corpo passa a trabalhar com algum órgão autonomamente, aquele órgão também vai morrer junto com o corpo. E geralmente é o primeiro que morre. Mata o corpo e morre primeiro. E morre, e morrendo mata, e matando morre. Então nós precisamos nos unir, nos enxergar uns aos outros nas suas necessidades. Salvos nós já somos. Então a gente poderia ir embora. O que nós estamos fazendo aqui na igreja? Nós já somos todos salvos. Vamos viver nesse mundão de Deus aí. Não é isso. Agora nós estamos salvos aprendendo a viver em comunidade. Porque nós vamos para o céu. E nós vamos viver lá no céu como uma grande igreja, uma grande nação de Deus, uns com os outros. É interessante achar, tem gente que acha que no céu ele não vai fazer nada, ele não vai ter preocupação nenhuma, que agora acabou tudo e tal. Meus irmãos, Deus tem mais para nós. Deus tem outras coisas grandiosas que Ele nem revelou na sua palavra. Mas tem algumas coisas que ele dá algumas pinceladas. Nós vamos julgar os anjos, nós vamos julgar as nações, e eu e você é o que está escrito na Bíblia. Não é ficar sentado lá na beira da praia, não é isso que é ir para o céu. Ir para o céu é aprender a viver em comunidade, aprender a pensar no bem das pessoas através do amor de Deus. Deus estará lá, sim, mas Deus também está aqui na igreja. Então, quando eu vejo uma criança, a minha obrigação é o que é que eu vou fazer para ajudar essa criança a crescer. E quando uma criança vê um adulto, é dizer, o que eu vou fazer para esse adulto aprender a respeitar as crianças. Se eu vejo uma pessoa mulher, como é que eu vou fazer esse monte de homem insensível aprender a respeitar e amar as mulheres da igreja? E os homens, como é que eu vou fazer para essas mulheres como homem entenderem que eu sou meio assim, então eu preciso aprender mesmo? A última pessoa que tem que ensinar são os homens, que eles não sabem nada. As crianças têm que ensinar, os jovens, todos os homens, é um problema. Então, eu queria que você visse no versículo 13 algumas perguntas que o apóstolo Paulo vai fazer. Primeira pergunta: está Cristo dividido? Segunda pergunta, foi Paulo crucificado por vós? E terceira pergunta, fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, são aí algumas perguntinhas, vamos às respostas, né? Por acaso Cristo está dividido? Muito pelo contrário. Cristo é um exemplo de comunhão. É interessante que Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai, eles são um exemplo de comunhão perfeita. Eles não é que aprendem, eles ensinam como trabalhar conjuntamente para uma coisa dar certo. Isso é a triunidade. Deus, sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é um só. Então, isso é um exemplo já. Cristo não está dividido. A igreja não pode estar dividida. Quando alguém fala alguma coisa, quando alguém diz alguma coisa, por exemplo,
Se alguém fala da minha mãe, por exemplo, fala assim, peraí, você está falando da minha mãe. Você pode até falar mal de mim, mas da minha mãe não. Não é assim que a gente reage? Porque você não sabe, quando conhece a minha mãe, que negócio é esse? Então, a gente também tem que ter esse sentimento em relação à igreja. Nós mesmos, às vezes, destruímos a nossa própria igreja com o que a gente fala. Tem algum problema na igreja? Que tal a gente resolver? Não é uma boa ideia? Agora, quando eu começo a dividir alguma coisa, aí é problema, porque qual a minha intenção ao fazer isso? Segunda pergunta aí. Por acaso Paulo foi crucificado por vós? A resposta também é não, não foi. Então, ninguém tem atribuição de dividir a igreja de Cristo, porque nós estamos firmados em um só, que é Cristo. Não podemos fazer isso. Nós não podemos ter partidos na igreja. A igreja não é um lugar de partidos. A igreja não deveria ser um lugar de política também. Politicagem, política. A igreja é cada um responsável por ela, aonde estiver. É a minha igreja. É aqui, ali que eu vou, que eu aprendo, que eu ensino, que eu respeito, que eu estou crescendo. É esse o lugar. Terceira pergunta. Fostes vós batizados em nome de Paulo? A resposta é não. Todo mundo na igreja entra pelo batismo. A porta da igreja, vamos dizer assim, o lugar onde você entra, alguém vai perguntar, mas e eu que já sou batizado em outra igreja? Não, eu não estou dizendo a porta dessa igreja, estou dizendo a porta, ou a entrada, ou a formalização da entrada no corpo de Cristo é através do batismo. E nós fomos batizados, todos os que somos, em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome dele que nós estamos aqui. Então não é em nome de pessoas. Isso tem que ficar muito claro, porque eu, por exemplo, como pastor, posso ficar aqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, não sei. Eu conheci um pastor que quase fez 50 anos e morreu 15 dias antes dele fazer 50 anos, ele foi para a glória. Então não fez os 50 anos, já estava tudo pronto na igreja, estava prontinho, já até o bolo encomendado, e ele partiu, ficou doente e partiu. Mas partiu para a glória, tá? Não fugiu da igreja, né? Que às vezes a gente fala as coisas. Aí, a questão é, que tipo de igreja nós seremos daqui a 5, 10, 15, 20, 50 anos? Quem vai cuidar da igreja? Nós vamos esperar passar 10 anos para a gente começar a cuidar desta igreja, cada um, naquilo que pode. Por exemplo, eu não fiz isso, mas vamos supor que propositalmente eu tivesse entrado aqui de manhã e tivesse jogado um papel de bala bem no meio do corredor aqui. E eu daqui onde eu estou ficasse olhando para ver se alguém ia catar ou não. Alguém vai dizer assim, não tenho nada com isso, alguém jogou aí, olha aqui, sujeira, olha que gente sem educação, né? Eu posso tomar várias atitudes. Mas qual seria a atitude de alguém que pensa como grupo, como igreja? Eu vi o papel, vou lá, vou catar, vou pôr no lixo, está resolvido o problema. Agora, lógico, se todo dia de manhã tiver um papel jogado, você vai sentar lá no canto, vai chegar mais cedo. Agora eu acho que eu preciso descobrir quem é o colocador de papel, que agora eu vou conversar com a pessoa, porque, né? Agora, isso daí a gente também faz. Mas a gente precisa pensar assim, isso é nosso, isso é de Cristo. Não é alguma coisa que a gente possa abrir mão e dizer, alguém vai cuidar disso daí. Nós somos as pessoas que Deus colocou nesse lugar, nesse tempo, para cuidarmos dessa igreja, desse lugar e das pessoas que entram aqui. Se entrar um visitante aqui, quem é que vai cumprir? Olha só, o visitante já entrou, já passou, aqui é que nem jogo de futebol, já passou pela
pelo ataque, pelo meio campo, pela zaga, está indo sentar, ninguém segura essa pessoa, ninguém cumprimenta ela, ninguém dá um abraço, diz bom dia, boa tarde, como vai, seu nome, olha seu endereço, precisar de alguma coisa. Alguém vai fazer isso aí. Eu estou aqui para alguém vir me cumprimentar também. Aí, nós somos a igreja, cada um fazendo o seu papel. Não pode haver assim, estou vendo a coisa e, né? Sabe por quê? Sabe por que precisamos pensar como igreja? Está lá no versículo 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Pois é. Não dá para brincar e brigar com Deus, a gente perde. Se Deus colocou a gente para fazer alguma coisa, vamos fazer. Porque a igreja não é um lugar de demonstrar inteligência ou sabedoria, nem nada. A igreja é um lugar de demonstrar que Deus nos salvou. Aí, toda a inteligência, toda a sabedoria vem junto. É interessante assim, existe uma tentação dos púlpitos, né? Que a gente passe alguma coisa de administração, de conhecimento de economia. Dá vontade, às vezes, no meu coração, de pegar lá uma apostila de alguma coisa, falar assim, eu vou falar sobre isso, mas não, é sobre a palavra. O que nos mantém aqui não é sabedoria humana, não é inteligência humana, não é. Aqui só funciona uma coisa, a palavra. Aqui só funciona uma coisa, porque esse lugar não pertence mais ao mundo. As pessoas que estão aqui não pertencem mais a organizações mundanas. Agora, nós somos de Cristo, nós somos diferentes. Nós somos aqueles que vivem pela loucura da pregação. É muito legal saber que, por mais absurda que seja alguma coisa, desde que baseada na palavra, com seriedade, aquilo é sabedoria de Deus. Por isso, às vezes, nós temos muitas críticas. Lá na minha empresa não funciona assim. Lá na escola aonde eu vou não é assim como é na igreja. Não é mesmo. Nem pode ser. Porque a finalidade daquele lugar, da empresa, é ganhar dinheiro. A finalidade da escola é ensinar alguma coisa. Mas a finalidade da igreja é preparar os cidadãos para irem para o céu. E nesse céu que nós vamos, as leis são as de Deus, as regras são as regras da graça e de Jesus Cristo. Então tem que ter muita paciência, tem que ter muito amor, muito carinho, muito cuidado com o que se fala. Tem que ter, assim, a tranquilidade de escutar o que a pessoa está dizendo. Porque não são as regras desse mundo que vigem aqui, são as regras do céu. A pessoa tem, quando entra por essa porta, ou quando encontra a gente em algum lugar, ou vai na nossa casa, ele tem que dizer, aqui tem alguma coisa diferente. E é interessante saber, e você saiba disso, os juízes, que tanto conhecem a lei, também precisam de Deus. Os médicos, que tanto conhecem os remédios, e o que tem que fazer para curar pessoas, e quais são as cirurgias, também, acima de tudo, também precisam de Deus. Os advogados também precisam de Deus. Os professores que sabem ensinar matéria lá, também precisam de Deus. Porque aqui é um lugar onde se cuida da alma, onde se cuida do que é eterno, onde se cuida do que é mais importante, do que é primordial. Senão nós estamos perdendo o foco aonde nós temos que estar. Se alguém precisa de resolver um problema financeiro, vá para o banco. Se alguém precisa resolver um problema de doença, vá para o hospital. Se alguém precisa resolver um problema jurídico, procure um advogado.
Se alguém precisa de algum problema psicológico, vá ao psicólogo. Se é psiquiátrico, ao psiquiatra. Mas se você precisa de resolver o problema da alma, da vida eterna, daquilo que você vai fazer depois que você não tiver mais corpo, nem psique, nem mente, nem dinheiro, nem juízes, nem leis, aí aqui é o lugar. A gente precisa entender isso. Nós estamos oferecendo uma solução. Eu passo em frente a alguma igreja, está escrito lá, cura. Cura no hospital. Vá no médico. Ah, mas Jesus não curou? Curou num tempo que não tinha hospital, querido. Procura na Bíblia algum lugar que tinha hospital lá para você ver. Deus pode curar? Pode curar. Psique, hospital, pode curar tudo. Pode até resolver problema jurídico. Até problema de coisinhas ele pode resolver. Até machucadinho na pele. Desde que não haja alguma coisa que Deus tenha feito. Porque o mesmo Deus que fez a igreja também fez a sabedoria humana para fazer hospital, para fazer remédio. Também está lá. Agora, se é problema da alma, não existe nenhum hospital, nenhum psicólogo, nenhum jurista, nenhum filósofo que possa resolver. Aí não, aí é exclusividade da igreja. Por isso, às vezes a gente perde o foco. Se eu pegar o meu dinheiro e torrar o meu dinheiro, vai faltar. Seja eu crente, seja eu incrédulo, seja eu o que for. Eu administrei mal, vou pagar por isso. Não vai aparecer zero na minha conta, por mais que eu queira. Porque o problema não é financeiro. O problema é da alma, que gasta o dinheiro onde não precisa e depois falta. Agora, se eu estou vivendo sob essa lei de Deus, eu sou de Deus. Versículo 30. Quanto a vós, porém, sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A glória nossa é glória no Senhor. Nós precisamos, é tão simples isso, mas nós nos esquecemos. A gente acha que, se a gente não resolver o problema da nossa alma, a gente vai estar tudo bem. Não está. Porque a coisa mais importante, primeiro se cura a alma, depois se cura o resto. É preferível uma alma contrita aos pés de Jesus, devendo dinheiro, não sei nem porque eu estou tanto insistindo nisso, mas do que uma pessoa bem com um monte de dinheiro lá, com tudo, sem Deus. Não resolveu o problema. Então, por isso, nós precisamos ter o foco da igreja. O foco da igreja é cuidar da vida eterna. É pegar uma criança, olhar nos olhinhos dela e falar assim, nós estamos aqui para resolver o problema da sua existência. Mas aí você vai aprender com Deus, aí você vai estar bem na sua saúde, vai estar bem nos seus relacionamentos, vai estar bem em todas as outras áreas, porque você resolveu o que é o cerne da alma da pessoa. Aí começam as outras coisas a serem resolvidas. Até para a pessoa ter humildade de perceber que ela precisa de ajuda. Porque é interessante que para nós irmos a Jesus, nós precisamos primeiro nos arrepender. O arrependimento é um choque de realidade. É perceber que está errado. Aí a gente vai até Cristo. Então, eu gostaria que você pensasse no que você ouviu e você soubesse que essa carta também é para nós, ou preventivamente ou corretivamente, mas não pode haver um pensamento individual, tá bom para mim, agora sim, não, eu tenho que pensar como igreja, será que todos estão bem? Será que todos estão sendo cuidados? Primeiro as crianças, depois os idosos, as mulheres e tudo, está todo mundo bem? Está todo mundo sendo cuidado aí? Agora então está tudo certo, vamos caminhando.
Porque se a gente não fizer isso, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Aliás, não tem como não chegar em lugar nenhum, né? Tem 2 lugares para chegar. Algum lugar nós vamos chegar. Muito bem, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos o que estamos fazendo aqui. Graças a Deus, nós sabemos. Como é terrível nós estarmos num lugar que nem sabemos o que estamos fazendo. Ó Deus, obrigado porque sabemos que a gente cuida de alma, de gente. A gente cuida de rebanho, a gente cuida de irmão, a gente cuida de irmã, a gente cuida de gente importante, gente sem importância, porque para ti não tem acepção de pessoas. Nós é que fazemos isso. Ó Deus, que a gente não caia no erro de pensar que está bom para mim, está bom. Mas que a gente saiba que Jesus Cristo morreu por todos. E Deus deseja que todos se salvem. Ajuda-nos, Senhor, a estender nossas mãos, nossos braços, resgatando as pessoas, assim como braços foram estendidos em nossa direção. Em teu nome. Amém, amém. Que Deus abençoe você. Nós vamos tomar o café, depois, na hora do encerramento, vamos voltar para cá, né? Que aí hoje tem concurso aqui para as classes, tá bom? Deus abençoe você. Bom café lá.